Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor. Por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor. Por sua graça, sim, eu salvo sou. Deus, ser santo parece um sonho, mas é possível escondido em Deus. Às vezes me desvio do caminho que Deus pediu para seguir. As consequências
Amém, né? Irmã Eliane, como é que vai estar? Tudo bem por aí? Boa tarde, feliz sábado. Tá tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. É, nós vamos já começar o estudo, né? Daqui a uns 2 minutinhos, a gente faz a oração e a Tá gente bom. vai estudar sobre um tema que a gente iniciou no sábado passado, né? E esse tema, ele é necessário, eu vejo que ele é necessário porque tem muitas pessoas, muitos irmãos que aceitam a verdade presente e eles ficam na dúvida: será que eu continuo indo à igreja? Será que eu estou pecando ir para a igreja? Ou eu tenho que me reunir nos grupos? E os grupos, como é que eles estão? Está tudo certo? Porque tem vários grupos, tem uma divisão aí. Então, tem várias dúvidas. Eu Tá vou bom. colocar mais um hino aqui enquanto a gente aguarda. Gotta leave in the morning for the 8 to 5. I'd rather be at home, but we've got to survive. Yet my heart longs to be with you, to work and to play. Sometimes I wish that there could be more hours in the day. Daddy, listen to my song. I practiced all day long. A few moments of my time will help our love grow strong. Just a word of encouragement, a snuggle and a smile. You know we'll only have them for just a little while. Gather up the fragments, let nothing be lost. Gather up the fragments of time. Every day in a tangible way, Lord, teach me how to show what my heart longs to say. Family morning worships, quiet evenings bliss. Wood getting, snow sledding, times we all will miss. In a moment they'll be gone, but before that day arrives, we'll work to keep forever Jesus in our lives. Thank you for this time to show our children your love. Guide us, Lord, and lead us safely to our home above. Driving down the road together, a story's always fun. Deeds of kindness for the needy bind our hearts as one. When this old world's time is through and eternity's begun, I want to hear thou faithful servant, enter in, well done. Gather up the fragments, let nothing be lost. Gather up the fragments of time. Every day in a tangible way, Lord, teach me how to show what my heart longs to say. Every day in a tangible way, Lord, teach me how to show what my heart longs to say. Amém? Eu vou colocar um hino para agora preparar as nossas mentes para a gente fazer o estudo. A música ela tem um poder, né? Esse hino ele é bem alegre, bem feliz. A gente fica entusiasmado.
Mas agora vou criar um hino que nos eleve diretamente ao céu. Para a gente fazer a oração inicial. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Oh, come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Amém. Bom, vamos então nos ajoelhar para nós começarmos o estudo, tá bom? Vamos pôr de joelhos aqui. Os irmãos podem também se colocar de joelhos e oremos ao nosso Deus. Querido e eterno Pai, Jeová, estamos aqui resolvidos de entender a Tua palavra, de buscarmos a Ti,
que és o nosso ensinador, o nosso mestre. Jesus Cristo é o nosso grande mestre, ao qual o Senhor enviou para nos ensinar todas as coisas, e o próprio Espírito de Cristo para vir até nós nos nossos dias, nestes momentos cruciais, quase à meia-noite da história da Terra, para que o Senhor abra o nosso entendimento através do que o próprio Senhor Jesus nos diz, que quando enviasse o seu Espírito, com ele nos ensinaria todas as coisas. Venha nos ajudar a continuarmos a entender este assunto sobre a igreja e a separação do templo. Teu Espírito nos conduza. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem, a qualquer momento, abrir seus microfones, participar do nosso estudo. O estudo é interativo. Espero que nós possamos fazer bom proveito e que o próprio Espírito de Jesus Cristo nos conduza em toda a verdade, né? Eu estou feliz porque eu sei que Deus tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E essa primeira parte do estudo foi muito falado, já tem muitos irmãos que nos agradeceu o irmão Gilberto, aos irmãos que estiveram conosco no último estudo, pela colaboração, né, e até mesmo tivemos aqui a presença do irmão Félix, lá da África, e ele ficou muito feliz, muito contente, depois do estudo ele falou, irmão, esse estudo abriu muito a minha mente, e até alguns irmãos, mesmo da Igreja Adventista, para quem a gente passou, eles também estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Porque esse é o objetivo desse estudo. O objetivo deste estudo é levar pessoas aos pés de Cristo, a se decidirem e saírem da dúvida. Porque nós sabemos que Satanás trabalha muito com a dúvida, introduzindo dúvidas nos corações dos filhos de Deus, né? Mas nós temos uma promessa, que todo aquele que é sincero e honesto não será deixado no engano. O irmão Gilberto me disse que ele vai participar um pouco conosco, ele está também ocupado, mas vai tentar participar um pouco aqui. E hoje eu vou começar com uma pergunta. Será que Jesus Cristo, ele poderia se afastar definitivamente de uma igreja estabelecida por ele mesmo? Será que Cristo se afastaria de algo que ele próprio estabeleceu, que ele fundou? E aí eu quero a participação de vocês, me ajudem a responder essa pergunta. Primeiro, boa tarde e um feliz sábado. Feliz sábado. Eu acredito que sim, mesmo que ele estabeleça uma igreja, a partir do momento que ela se corrompe, o Senhor Jesus Cristo, ele sai de dentro da igreja. Isso. Isso é algo, irmã Eliane, que a gente pode ver que já aconteceu antes, né? Sim, Lembra? sim, aconteceu com as sinagogas antigamente, quando Jesus ele veio e eles não receberam. Aconteceu com a igreja adventista do sétimo dia, que expulsou também o Senhor Jesus e colocou outro Deus. Deus desse século. Exato, nós temos esse entendimento, mas esse é o entendimento que muitos irmãos ainda não conseguem obter completamente, pelo fato do apego à igreja, ao templo em si, né, aos outros irmãos que ali estão, e há uma necessidade de vermos
que Cristo também tinha, por exemplo, os seus irmãos lá na igreja judaica. E quem eram os líderes da igreja judaica? Era o Sinédrio. Na verdade, o Sinédrio era a liderança da igreja judaica, era uma liderança religiosa e também jurídica, né, formada pelos sacerdotes e sumos sacerdotes do judaísmo, da igreja de Deus daquela época, fundada e estabelecida pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo, não é verdade? E Sim, vamos ver o que está escrito sobre essa questão. Eu vou tentar colocar aqui para nós lermos juntos. Aqui diz assim: o Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-se para uma outra classe, para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Então, pela rejeição que Cristo tivera, pela sua própria igreja, pelo Jesus, ele se afasta de todos, dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, daqueles que foram instruídos na lei, os escribas e fariseus. E ele se voltou para uma outra classe. E nós? Será que nós também temos nos voltado hoje para uma outra classe? Sim. Hoje, por exemplo, existe uma classe de pessoas que querem ouvir a verdade, que às vezes estão também noutras igrejas, não só na igreja adventista, mas estão noutras igrejas. Existem pessoas ainda dentro da igreja adventista, pouquíssimas, mas ainda existem, que ainda são pessoas enganadas e que querem também saber da verdade. Então, Jesus ele se volta para aqueles que, de fato e de verdade, têm um compromisso com servir a Deus em espírito e em verdade, e não simplesmente com uma denominação. A proclamação da mensagem, ela tem que ser feita para quem? Para aqueles que querem saber dessa mensagem. Jesus diz: não dê as vossas pérolas aos porcos. Então, Cristo nos diz que nós não devemos dar àqueles que não querem saber da mensagem, a sua mensagem. Conseguimos já ouvi-lo, irmão? Pronto. Então, Cristo se volta para essa classe que ela não é instruída na lei, tanto quanto aqueles que estão na liderança do templo, no sinédrio. Então, Cristo se afasta desses guias religiosos. Nós também nos afastamos. Nós que estamos aqui, nós nos afastamos dos guias religiosos, dos sacerdotes, do próprio templo, nós também nos afastamos. E hoje estamos nos voltando para uma outra classe. Qual é? Aqueles que querem o verdadeiro evangelho. E aqueles que querem não só para si mesmo, mas para levar para outros também. Então, a nossa fé, ela tem que estar baseada no princípio de que, da mesma forma que Jesus fez, nós também devemos fazer. Sabemos que ele é o nosso modelo. Será que nós seremos tratados de forma diferente? O que eles estavam tentando fazer com Cristo? Nós lemos que eles intentavam matá-lo. Vocês já viram que existe um ódio muito grande para com aqueles que estão levando a verdade hoje? Você não é tratado de uma forma diferente. Irmão Gilberto. O Paulo escreveu dizendo assim:
todos os que piamente quiserem servir a Cristo padecerão perseguição. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Não lute contra o sistema. Se você lutar contra o sistema, você perde. Não tem como vencer o sistema religioso hoje. Então, tem que falar só com aqueles que querem realmente ouvir. Ficar debatendo com o sistema é perda de tempo. E Satanás tem trabalhado, né, irmão Gilberto, para que as pessoas sejam levadas pelos líderes a terem preconceitos contra aqueles que estão levando a mensagem verdadeira. Existem muitos grupos hoje, né, e alguns deles, se não a grande maioria, têm deixado entrar falsas luzes lá dentro, que está trazendo ignomínia, está trazendo vergonha ao nome de Cristo, desonra ao nome de Deus, e Satanás se utiliza disso pelas lideranças das igrejas, inclusive, principalmente a igreja adventista, para dizer, ó, esses grupos não estão sendo usados por Deus, eles estão todos sem um guia, eles estão fazendo as coisas de forma humana, então, não há um consenso entre eles, uma unidade na fé, como nós aqui. Nós sabemos muito bem que o primeiro momento de sacudidura que nós vivemos, é que nós vamos ver pessoas aceitando doutrinas de demônios. Isso já estava profetizado, aceitando doutrinas de demônios. Isso não ficou só lá na igreja adventista. Isso está espalhado. As pessoas são livres para decidirem que doutrinas elas vão observar, que doutrinas elas vão aceitar. Bom, quando Jesus fala em João 16:2, expulsar-vos-ão das sinagogas, e que vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, Cristo falou que o que aconteceu com ele iria acontecer conosco. Bom, esse sistema de expulsar, ele não é novo, ele é um sistema antigo. Então, Satanás, ele vai primeiro pela força, quando ele não consegue ludibriar pelos falsos ensinos. E aí vem a sutileza do erro, que é qual? Pessoas que uma vez já adotaram a fé verdadeira, enganadas pelo inimigo, voltam atrás e aí é dito, viu? Voltou atrás porque entendeu que ali não está a verdade. Ou será que voltou atrás porque não teve fundamento? Porque ele não estava consubstanciado na palavra. Porque a Bíblia vai nos dizer, Hebreus capítulo 10, verso 38. Quem pode ler para a gente? Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém. E o verso 37 falou o quê? Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, existe o recuo na fé. Uma vez uma pessoa, tendo entendido a palavra de Deus, tendo experimentado o poder do Espírito Santo, Deus diz que esse que recua na fé, a alma dele não tem prazer nele. E muitos recuaram na fé, muitos têm recuado. Mas isso não quer dizer que alguém que, por exemplo, foi antitrinitário e depois volta a crer no trinitarianismo, isso é só um exemplo. Uma pessoa que já foi observadora da reforma de saúde e depois volta a comer carne, isso não significa que o que ele praticava estava errado. Significa que ele recuou na fé. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer nesse.
A alma de Deus não tem prazer nisso. E uma outra situação é que nós não somos destes que recuam para a perdição. Por quê? Porque nós estamos firmados no assim diz o Senhor. Nós temos compromisso com a verdade. E essa verdade, ela subsistirá pelo teste do tempo e pelo teste da experiência. Então, a expulsão do povo de Deus, ela ocorre não só literalmente ou corporalmente falando, fisicamente falando, mas ela ocorre de uma forma que somos expulsos de forma preconceituosa também da mente daqueles que querem saber da verdade. Às vezes tem parentes nossos que sabem que nós não estamos mais na igreja adventista, eles permanecem na igreja adventista e é feito lá dentro uma lavagem cerebral para que eles não aceitem nem conversar com aqueles que saíram de lá por conta de não aceitar os falsos ensinos que adentraram na igreja. O problema é que nós chegamos na igreja quando ela já havia mudado. E a maioria das pessoas que estão aí chegaram na igreja já numa igreja que já havia mudado. Então, vai ser muito difícil as pessoas abrirem a mente e também o tempo e a busca para saber o que era antes e o que é agora. Então, quando fala para as pessoas sobre essa questão, por exemplo, da Trindade, por exemplo, todos nós aqui chegamos na igreja adventista já com a Trindade. A gente só veio abrir os olhos sobre essa questão da Trindade muito tempo depois. E a gente sabe que pouquíssimos vão conseguir enxergar isso nesse momento, e é por isso que a multidão das pessoas que estão dentro da igreja adventista hoje, por exemplo, não vão ter luz a respeito disso. Porque o próprio Espírito de Profecia diz que a esmagadora porção das pessoas que farão parte do povo de Deus ainda está em Babilônia. Exato. E quando ela falou isso, ela se referia à Babilônia como sendo extra igreja adventista do sétimo dia, né? Hoje nós sabemos que a Babilônia envolve também todas as igrejas que aceitaram os dogmas de Roma, né? Bem, eu vou avançar aqui. Aqui diz assim, em Atos dos Apóstolos, página 155. Após haverem sido os discípulos expulsos de Jerusalém pela perseguição, a mensagem do Evangelho espalhou-se rapidamente pelas regiões que ficavam além das fronteiras da Palestina. E muitos grupos pequenos de crentes se formaram em importantes centros. Como assim? Isso aqui não é falado, né? Os discípulos foram expulsos de Jerusalém pela perseguição? Sim, os discípulos foram expulsos de Jerusalém. Depois que Cristo ascendeu aos céus, a perseguição que era contra Cristo se voltou contra os discípulos. E aqui eles começaram a formar importantes centros de pequenos grupos de crentes que ficavam nas casas dos irmãos. Não é verdade? Então, os discípulos receberam perseguição. Não foi só aquela perseguição que é falado de Saulo, né? Nós sabemos que Saulo fez uma perseguição, mas tinham outros perseguidores além de Saulo. Bom, e quanto a separar-se do templo? Lá no Desejado de Todas as Nações é dito o seguinte:
Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Não era a intenção dos reformadores saírem da igreja católica. Não era. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz. E os que a conduziam eram forçados, olha a palavra que é utilizada aqui, eram forçados a buscar outra classe. Não é animador para ninguém sair da igreja que ele ama. Não é satisfatório, você não faz algo que você não gostaria de fazer com satisfação, como sair, por exemplo, da igreja que você ama, que você está ali com seus irmãos, mas aqui fala que eles eram forçados a buscar uma outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira porque esta se apresente. A verdade de Deus, ela vai se apresentar de maneiras hoje fora da comum ordem de coisas. Deus vai trabalhar nesses últimos dias de uma maneira ímpar, a qual ele nunca trabalhou anteriormente, porque nestes últimos dias, a igreja que deveria estar levando e levantando o estandarte, ela abandonou a Cristo, como disse a irmã Eliane, ela foi estabelecida como a igreja judaica pelo próprio Cristo, e aí a gente volta para a pergunta inicial, Jesus pode sair ou abandonar uma igreja que o abandonou, que foi fundada por ele mesmo? A igreja adventista do sétimo dia, assim como a igreja israelita, foram fundadas pelo mesmo Deus, por Jeová, pelo nosso único Deus verdadeiro. Mas a questão está em como essa igreja continuou diante de Deus. Se ela se afastou ou procurou afastar a presença de Deus do meio dela, ou se ela continuou perseverando e permaneceu de pé. O que não foi o caso. Pode falar, irmão Gilberto. Não, é que assim, por exemplo, quando o povo de Israel chegou em Bet-Avém para atravessar o Jordão para tomar Jericó, ali Deus tomou uma decisão de destruir a igreja ali. Ele pediu para Moisés se apartar do povo, que ele ia matar todos ali à margem do Jordão. Deus só não matou o povo de Israel ali na margem do Jordão porque Moisés intercedeu. Então, Exato. aí eu diria assim, então aquele Deus ali é um Deus maldoso? Não. É que Deus não acabou com o mundo antes do dilúvio e recomeçou com a família? Sim. Deus ia matar todos os judeus ali na beira do Jordão e ia começar tudo de novo com Moisés. Exatamente. E a promessa dele continuaria, porque Moisés era descendente de Abraão. Continuaria do mesmo jeito. Continuaria a linhagem do mesmo jeito. Ia demorar mais? Ia demorar mais, mas para Deus tanto faz. 100 anos, 1000 anos, 500 mil anos, tanto faz. Exato. Mas veja que muito se utiliza, e foi bom o irmão pegar essa parte aí da história de Moisés com o povo de Israel, porque muitos vão dizer assim, irmão Gilberto, muitos vão dizer assim, vocês são juízes da igreja adventista, vocês estão julgando a igreja adventista, porque veja que Moisés, quando Israel estava em tremenda apostasia, Deus disse que ia destruir o povo, e Moisés, ao invés de dizer, tá bom, Deus, tá certo, não, ele foi
pediu a misericórdia de Deus, ele intercedeu pelo povo. E vocês que estão hoje pregando aí, vocês não têm o mesmo espírito de Moisés. Porque Moisés intercedeu pelo povo e não quis que Cristo destruísse aquele povo para tornar, a partir dele, a linhagem que iria chegar em Canaã. Mas nós também não queremos que Deus mate nenhum adventista do sétimo dia. Exato. Pelo contrário, o desejo do meu coração é que todos os adventistas do sétimo dia tenham a verdade absoluta. Amém. E esse é o nosso desejo. A gente também não quer que Deus destrua os adventistas, não é verdade? Não é esse o nosso pensamento. Mas que eles venham ao arrependimento antes que seja tarde demais, porque o juízo começou pela casa de Deus e ele pode terminar a qualquer momento, não é verdade? Até porque a maioria dos adventistas do sétimo dia que estão dentro da igreja hoje, ela está sendo iludida por uma liderança minoria. Irmã Eliane. Entrando nessa questão sobre os adventistas, eu concordo com o irmão falou, que nós estamos orando para que Deus ele não venha destruir as pessoas da igreja adventista, que ele mesmo estabeleceu. Só que eu vejo que os pastores da igreja adventista, eles conhecem a verdade. É isso que mais dói. E eles passam a mentira para as pessoas. E outro ponto também, que eu também queria perguntar, que quando um adventista do sétimo dia, não é só os que estão dentro da igreja ali adventista, é os que guardam o sábado. E a gente também tem que orar pelas pessoas que estão em outro aprisco. Então, a gente também ora a Deus para que essas pessoas que são de outro aprisco se acheguem até a Deus. Exatamente, perfeito. Então, o que a irmã falou aí a respeito disso é assim, nós temos muito que orar por todos, só que assim, a questão é assim, se a gente chega para um católico e vai falar para ele que imagem de escultura é um erro nas escrituras, é o mesmo que chegar para um adventista e falar que a Trindade é um erro. Então, quando a gente for abordar alguém, a gente tem que abordar com amor, porque assim, nós temos que abordar as pessoas, os nossos irmãos adventistas, com amor e não esperar ser tratado com amor. Exatamente. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Bom, eu vou falar com o irmão adventista, vou falar com amor, mas eu não vou esperar ser tratado com bondade. Então, tem que aguentar. E esse é um ponto muito importante, porque assim conhecereis que vocês são meus discípulos, né, se vos amardes uns aos outros. Então, quando falarmos sobre a palavra de Deus, é com mansidão e amor. E nós vemos muitos antitrinitários que não têm esse espírito. Como diz aqui, poucos estão à escuta da voz de Deus e poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma, porque eles se separaram da igreja estabelecida sem esperar que fossem expulsos, né? É o caso de muitos de nós também. E sobre o que a irmã Eliane comentou, eu gostaria de ler aqui o que está escrito aqui no capítulo Nossa Única Salvaguarda do Grande Conflito, na página 645, diz assim: Satanás se esforça constantemente, não é uma vez ou outra, constantemente, por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. E induz o povo, quer dizer, Satanás induz o povo a olhar para os bispos,
pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de por si mesmos aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões a seu bel prazer. Então, como é que Satanás trabalha? Ele trabalhou, na época de Cristo, da mesma maneira. Ele induz as pessoas a olhar para o homem, para os homens letrados desta terra, pastores, professores de teologia, bispos, né? Como guias. E aqui diz que ele influencia, domina o espírito desses dirigentes, desses homens de saber, entre aspas, e assim ele pode influenciar multidões. E essas multidões seguem a esses homens, achando que estão seguindo e servindo a Deus.